Olá, eu sou Ricardo Ezequiel Torres, aluno do MBA em Gestão de Empresas da turma T30 da FGV na Paulista. O presente vídeo constitui o trabalho de conclusão da disciplina de Finanças Corporativas, ministrada pelo professor Cristóvão Pereira de Souza, e refere-se a um resumo do livro Os Axiomas de Zurich, de autoria de Max Günther, já na sua 27ª edição aqui no Brasil, pela editora Record. O livro traz a sistematização dos ensinamentos dos banqueiros suíços sobre como lidar com o risco e multiplicar o seu capital. O autor, Max Günther, tem por base a experiência de Frank Henry, seu pai, e os seus colegas suíços que apostavam na Bolsa de Valores de Wall Street nas décadas de 50, 60 e 70. O próprio autor não se lembra muito bem quem alcunhou a expressão axioma, mas é importante dizer que um axioma é uma premissa considerada necessariamente verdadeira. É o fundamento de uma demonstração. São 12 os axiomas apontados pelo autor com base na observação empírica do comportamento daquelas pessoas. E são 16 os axiomas menores. O livro é repleto de exemplos para ilustrar aquilo que o autor pretende dizer. Por uma questão de objetividade aqui, a gente vai se restringir das ideias principais de cada um dos 12 e depois dos 16 axiomas menores. O primeiro grande axioma refere-se ao risco. Basicamente, a ideia apresentada pelo autor é de que para ganhar é necessário arriscar. Correr o risco de perder algum dinheiro para ganhar muito mais dinheiro. O autor diz que se você fizer de forma racional a sua especulação, ele usa esse termo, não de investimento, ele assume a ideia de especulação, você tem muito mais chances de vencer do que de perder propriamente. Dentro desse primeiro grande axioma, há um primeiro axioma menor, que diz que só se deve apostar o que valer a pena. Este axioma ele contrapõe a ideia básica de que só se pode apostar aquilo que se pode perder. Em geral, o que as pessoas podem perder é muito pouco, então a aposta seria muito pequena, de modo que o ganho também seria muito pequeno. Há um segundo axioma menor, que diz também, contrariando um clichê, que deve-se resistir à diversificação. A diversificação, de fato, é boa no sentido de reduzir o risco, mas existem 3 problemas básicos. Ela viola o primeiro axioma menor, o de que deve-se apostar mais, não pouco. Ela, além de tudo, produz uma situação em que ganhos e perdas se anulam. E mais do que isso, ela pode gerar a situação em que o sujeito, dado o grande número de diversificação, vai estar com diversos ativos tendo que se equilibrar como um artista de circo. O segundo grande axioma fala da ganância. Ele se refere ao procedimento do especulador quando está ganhando. Ganância é querer mais. O autor diz que o investidor, o especulador, deve partir da premissa de que os períodos de ganho serão breves e modestos, de modo que ele deve realizar o lucro sempre cedo demais. Há um terceiro axioma menor dentro deste, que é o de que só se deve entrar no negócio sabendo quantos quer ganhar e quando chegar lá cair fora. Este axioma menor, o terceiro, ele resolve um problema do axioma da ganância, o maior. Há um terceiro grande axioma, que é o da esperança. Basicamente, a ideia é de que quando o barco começar a afundar, não se deve rezar, mas sim abandoná-lo. Este axioma traz a ideia de comportamento para o caso de perda, o procedimento de que se deve sair quando está perdendo, e sair o mais rápido possível, sem esperar que o barco afunde até a metade. Gerald Loeb dizia que quando se perde entre 10% a 15% do valor do investimento, é o momento de partir. Deve-se aceitar pequenas perdas para se proteger das grandes. Há 3 grandes obstáculos apontados pelo autor aqui. O medo de arrepender-se, a questão de abrir mão de uma parte de um investimento e a dificuldade do sujeito de admitir que errou. Dentro deste terceiro axioma maior, existe um quarto axioma menor, que diz que você deve aceitar as pequenas perdas com um sorriso e contar com várias delas antes de obter um grande ganho. Há um quarto grande axioma, que diz respeito às previsões. Basicamente, o autor diz que o comportamento do ser humano não é previsível e que ele desconfia de quem afirma que conhece uma nesga do futuro. Uma frase bem curiosa, dita por ele, é que é da maior importância jamais levar a sério economistas e especialistas em mercados. Ele diz que a grande quantidade de previsões faz com que, vez ou outra, esses indivíduos acertem, mas que é impossível prever algo em termos de mercado, por se tratar de uma relação humana. O quinto grande axioma fala dos padrões e tem referência a essa questão das previsões. A frase básica apresentada pelo autor é a de que até começar a parecer ordem,
o caos não é perigoso. O que ele quer dizer é que no momento em que você enxergar um padrão nos investimentos, você já está correndo risco, porque o mundo do dinheiro é desordenado. A grande verdade é que as pessoas que acham que existe alguma lógica nisso têm uma ilusão de ordem, uma falsa visão de que há uma ordem que regra isso. Livros sobre como enriquecer, sob essa ótica, demonstram a ilusão do autor daquele livro, e não necessariamente que aquilo vai se repetir mais uma vez. Dentro desse quinto grande axioma, há um quinto axioma menor, que diz que você deve ter cuidado com a armadilha do historiador. A armadilha do historiador é basicamente a ilusão de ordem baseada na crença de que a história se repete. Há um sexto axioma menor, que diz que deve haver cuidado com a ilusão do grafista, que é uma extensão gráfica da ilusão de ordem do historiador. O grafista acha que é um padrão que ele vai identificar no gráfico, quando na verdade esse padrão não existe. Há um sétimo axioma menor, que propugna o cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade. A mente humana é pré-ordenada a buscar relações de causa e efeito, e no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos, não há causa e efeito. O oitavo axioma menor, deste quinto grande axioma, diz respeito ao cuidado com a falácia do jogador, aquele que acredita que dentro de si há um grande vencedor, que a sorte está com ele. Aqui, a ilusão de ordem não está fora, não está no mundo, está no próprio sujeito. O sexto grande axioma fala da mobilidade, e a ideia básica dele é de que deve-se evitar lançar raízes, elas tolhem os seus movimentos. Não se deve criar raízes com coisas. É possível, é necessário manter uma posição favorável a sair da especulação quando se julgar necessário. Dentro desse axioma, há um nono axioma menor, que fala de que, numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. Esses sentimentos não pertencem ao especulador. O décimo axioma menor, dentro deste também, diz que jamais deve-se hesitar sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Aí está a mobilidade. O sétimo grande axioma diz da intuição. Por vezes o inconsciente manda mensagens, palpites, não se deve acreditar neles. É necessário testá-los na prática, verificar se você possui conhecimentos e informações suficientes para fazer daquele palpite algo concreto e seguro. Há um 11º axioma menor dentro desse sétimo, que diz que jamais se deve confundir um palpite com a esperança. A esperança é o desejo do sujeito que aquilo aconteça. O palpite não pode se revestir disso. O 8º grande axioma fala da religião e do ocultismo. De forma bastante sintética, independente da religião ou do Deus que o sujeito acredite, o autor propugna que não se deve tomar em conta a religião para qualquer decisão de investimento. Apoiar-se em religião, segundo o autor, é o mesmo que se apoiar em ilusões de ordem. Há um 12º axioma menor, dentro deste 8º, que diz que se a astrologia funcionasse, os astrólogos seriam ricos. É autoexplicativo. Há um 13º axioma que diz que não é necessário exorcizar a superstição nossa. É necessário saber lidar com ela, mas não fazer dela a base para os nossos investimentos. O 9º grande axioma fala do otimismo e do pessimismo. O otimismo é uma conduta muito bem vista, mas ela é perigosa. Ela causa uma sensação boa. Ao invés do otimismo, o autor diz que devemos ter confiança, que é esperar que o pior não ocorra, mas se ocorrer, estar preparado para enfrentá-lo. O 10º grande axioma fala do consenso e diz que você deve fugir da maioria. Provavelmente ela está errada. No mais das vezes, de fato, o senso comum está enganado. Ditos populares já foram postos em xeque aqui com a enunciação dos axiomas anteriores. Por exemplo, aquele que deve se diversificar para diminuir o risco, ou de que se deve arriscar apenas o que se pode permitir perder. São ditos populares contrapostos pela teoria de Max Günther. Há um 14º axioma menor dentro desse 10º maior do consenso, que diz que jamais deve se embarcar nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. O modismo, em geral, te leva ao erro. O 11º grande axioma fala da teimosia, que perseverar é bom nos estudos, mas não nos investimentos. Não se deve sair por aí caçando um investimento por teimosia. Se você perder algum dinheiro com uma especulação, não necessariamente dessa especulação é que virá o seu retorno. Há ainda um 15º axioma menor,
que diz que jamais se deve tentar salvar um mau investimento fazendo preço médio, que é aquela ideia de comprar um ativo com preço menor depois da sua desvalorização para trazer o preço médio menor e um conforto espiritual. Os investimentos devem ser feitos com base no que aquele ativo representa atualmente. O 12º grande axioma fala do planejamento, e ele diz que não é razoável planejar para um futuro que não se pode enxergar. Só existe um grande plano a longo prazo, que é o de ficar rico. Por isso, deve-se fugir do investimento a longo prazo e reagir aos fatos na medida em que eles se apresentem. Pôr o dinheiro em negócios bons e, quando houver risco, retirá-lo. De forma bastante sucinta, rápida, esses são os ensinamentos trazidos por Max Günther em seu livro Os Axiomas de Zurique. Muito obrigado e até mais.